Beleza, pessoal. Sejam bem-vindos, então, à aula 9 de Sistemas Microprocessados. Essa aula meio que inicia a parte que a gente começa a ver os periféricos, então é uma parte bastante empolgante nesse sentido. A gente começa a estudar, de fato, os dispositivos que tem dentro do microcontrolador, e a gente começa esse estudo pelos pinos de entrada e saída. Eles chamam-se GPIO, ou GPIO, os pinos de entrada e saída de uso genérico, né, do inglês General Purpose Input and Output. O uso de GPIO é extremamente popular e você consegue, usando comandos de escrita e leitura dos pinos, emular coisas até um conversor digital para analógico, até comunicação serial, um monte de coisa dá para fazer só com GPIO. É claro que algumas funcionalidades específicas têm também os seus periféricos dedicados. Então, comunicação serial, a gente tem vários periféricos para fazer isso automaticamente para a gente, que a gente vai aprender mais tarde no curso. Mas, por agora, vamos estudar apenas como a gente usa os pinos de entrada e saída. Então, a gente vai brincar com botões e LEDs hoje. Estejam, então, com o microcontrolador de vocês a postos, para a gente poder mostrar, né, e testar aí no Code Composer como é que funcionam os botões e como é que acende e controla os LEDs aqui. Compartilhar com vocês o meu Code Composer para a gente dar início à aula. Então, como proposta de exercício para hoje, eu queria primeiro, né, fazer um recapitulativo geral, aqui uma revisão geral de como é que configura os pinos, depois como é que escreve nos pinos, e depois como é que faz a leitura dos pinos. E, em seguida, eu quero iniciar a redação de uma biblioteca nossa para controlar os pinos. Então, a gente vai ver que o uso tradicional dos pinos ele é bem simples e bem padronizado, que faz com que a gente consiga criar uma biblioteca para fazer isso de maneira, talvez, um pouco mais user-friendly, né? Então, eu vou sugerir a gente, meio que inspirado na plataforma Arduino, vou sugerir para a gente escrever uma rotina, uma função digital write, para escrever num pino, uma função digital read, para ler de um pino, e uma rotina pin mode, para modificar ou mudar a direção do pino, né? O comportamento, se ele tem resistor de pull-up, pull-down e etc. Então, isso aqui vai facilitar um pouco a nossa vida. Então, para começar, eu queria começar a aula de hoje não já escrevendo código. Eu queria começar a aula de hoje mostrando para vocês onde é que está o conteúdo dessa aula na documentação técnica. É claro, vocês podem sempre encontrar a parte específica de GPIO no livro-texto do John Davis, mas quem quiser pular direto para o User Guide também pode, que aqui tem a descrição bem detalhada. Então, quando você entra no User Guide, ele tem um capítulo, o capítulo 12, é um capítulo dedicado só para isso. Então, no capítulo 12, ele vai falar um pouquinho da funcionalidade de GPIO, mas a explicação dele é bastante elementar. Ele só fala aqui, ó, a entrada PIN vale 0 quando a entrada estiver em low, vale 1 quando a entrada estiver em high. O out, mesma coisa, só que o out pode ser usado para configurar o resistor de pull-up e pull-down. Então, bit igual a 0, o pino é um pull-down. Bit igual a 1, o pino é um pull-up. E aí tem a direção e tudo. Você vê que a descrição de GPIO aqui é muito simples. Eu acho que melhor do que isso aqui é dar uma olhada no datasheet. O datasheet traz aqui no capítulo 6, no finalzinho do capítulo 6, na seção 6.10, o diagrama dos pinos. Então, quando você abre esses diagramas, você tem acesso, né, ao esquemático de cada um dos pinos do microcontrolador. Por exemplo, o conjunto de pinos P1.0, ele tem a funcionalidade de GPIO aqui na esquerda, mas tem também funcionalidades dedicadas. Por exemplo, ele está conectado ao timer A0, né? Ou ele também pode soltar o valor do clock auxiliar, né, que é o A-clock, que a gente vai estudar mais tarde. Então, a gente pode, já nesse esquemático aqui, identificar qual é a funcionalidade dedicada de cada um dos pinos. Por enquanto, a gente não vai ver essa parte não, a gente vai trabalhar apenas com o valor do pino. E aí a gente vê algumas coisas da nossa aula de hoje, né? A gente vê, por exemplo, o pino de entrada aqui, o resistor, o switch que liga através do R-Enable,
Tem aqui o valor de VSS e VCC, né, a alimentação positiva e a alimentação negativa, para conectar esse resistor como pull-up e pull-down. E quem controla esse pino aqui é o P-out. Da mesma forma, o P-out conecta a saída com determinado nível de corrente. E uma coisa que eu não falei no vídeo, que a gente não vai usar muito aqui, é que eu consigo aumentar um pouquinho a capacidade de drivar corrente através da configuração DS, chamada de Drive Strength, né? Força de drive. Mas isso aqui, por enquanto, a gente não vai precisar, porque a gente não vai controlar nenhum motor nem nada, e mesmo que precise controlar motor, essa corrente aqui é muito pouca, né? Sem o Drive Strength, ele chega a 5 mA, né? E com o Drive Strength não passa de 15 mA. Tá bem pouquinho mesmo. Agora, a entrada, ela passa por um buffer um tanto especial aqui, ó. Esse símbolo aqui não é um buffer de 3 estados igual ao buffer de saída. Ele é um buffer de Schmitt. É um buffer que filtra um pouquinho as transições, né, de 0 para 1, que tem poucas trepidações. Mas é pouco, não é o suficiente para eliminar, por exemplo, trepidações de chaves mecânicas. Mas já é um primeiro estágio de filtragem. Então, eu pego essa tensão, transformo em valor lógico e faço a leitura do PI. Então, todos os conceitos que a gente viu até agora, né, estão aqui. O PIN, o PSelect, o POut, o DIR e o REnable. Tem algumas configurações a mais aqui que estão relacionadas às interrupções. Então, a gente vai ver isso só mais tarde, depois que a gente for ver timers. Então, não precisa se preocupar com essas configurações aqui de baixo. Enfim, além disso, né, a gente viu que tem informação no User Guide, tem informação no datasheet. Vamos ao User Guide da Launchpad. A Launchpad, né, esse documento aqui, ele tem coisas muito interessantes e muito importantes para a gente. Um dos diagramas que tem aqui, que é o diagrama, né, o papelzinho que vocês recebem quando vocês compram a plaquinha. Ele indica já direto no Booster Pack, né, chama-se Booster Pack, o conector de 20 pinos que fica aqui nas laterais da plaquinha. Nesse documento, ele mostra para a gente qual é o valor, né, ou quais são os pinos que estão conectados a esse Booster Pack. Então, eu consigo localizar, por exemplo, um pino de GPIO, por exemplo, pino 2.7, através desse diagrama aqui. Então, tem para o lado esquerdo e tem para o lado direito também. Esse diagrama ele é bastante amigável porque ele mostra também a conexão dedicada de cada um desses pinos. Então, tem pinos que foram pensados para serem usados como saídas dos timers ou como GPIO, você escolhe. Quando tem essa exclamação, fala que ele é passível de ser usado com interrupções. Esses pinos aqui, ó, por exemplo, eles comunicam, são interfaces de comunicação serial, né? Então, tem várias informações interessantes e úteis aqui nesse diagrama. Mas, além disso, a gente pode ir na parte final, no capítulo 6 do User Guide da Launchpad, que tem o esquemático de conexão da nossa placa, da F5529. A nossa placa tem alguns botões, por exemplo, o botão de reset, que reseta o microcontrolador. Tem o botão de bootloader, bootstrap loader, BSL, que permite você programar ele de uma forma diferente. A gente não vai aprender isso aqui nesse curso. E tem algumas coisas adicionais, né, como os cristais, os osciladores, etc. Ele já mostra onde estão conectados, em quais pinos estão conectados esses objetos. Mas mais interessante que isso é aqui embaixo, onde ele mostra como estão conectados os botões de usuário, os User Buttons. Tem dois botões na nossa plaquinha, o botão S1 e S2. O S1 está conectado no P2.1 e o S2 está conectado no P1.1. Os dois são de tipo push button. Quando você aperta, ele faz contato. Quando você solta, ele não faz contato. E aí, os dois, uma das extremidades dos dois está conectado no GND. Ou seja, quando você pressiona, ele vai para zero. Quando você solta, ele não tem nenhum valor definido, o pino fica flutuando. Então é interessante que a gente conecte esses pinos, né, num resistor de pull-up. Já os LEDs, o LED vermelho está no pino P1.0. E ele pode ser acionado através de um jumper, então você pode tirar esse jumper e ter acesso ao pino P1.0 através desse terminal 1, ou se você quiser, você pode conectar outro pino no terminal 2 e ter acesso ao LED sem que seja esse pino aqui. Então essa é uma coisa bacana. Então tem o LED vermelho aqui embaixo e o LED verde aqui em cima. O LED verde está no pino P4.7. Até aqui, gente. Alguma dúvida? Acho que está tudo tranquilo ainda. Beleza.
Então, vamos passar para o primeiro exercício, que é configurar esses pinos aqui. P2.1, P1.1, P4.7, P1.0. Então, os pinos da Launchpad eu já decorei, né? Vocês vão decorar eventualmente, mas o P1.0 é o LED vermelho, o P4.7 é o LED verde, 2.1 é o switch 1 e o P1 é o switch 2. Então, vamos começar pelas saídas, vamos começar pelo P1.0. Um LED, como eu for configurar o pino como saída, eu preciso configurar o valor de saída out igual a 1 e o valor do... e o valor de... Desculpa, out não. O valor da direção, né? Eu tenho que configurar a direção como saída. E o valor de saída, out, é o próprio estado do LED. Então, postem aí para mim, né, no chat, por gentileza, qual é a configuração para manter esse LED apagado. Vai começar facinho e depois vai complicando. Perfeito, Lucas. Então, direção 1, saída 0. Então, P1 dir, né, para escrever direção igual a 1, eu vou acessar o registro da porta P1. Lembra que o P1.0 é o bit 0 da porta P1. Então, P1 dir, eu posso escrever de duas formas. Eu posso fazer assim, P1 dir igual a 1, que vai fazer com que o bit menos significativo seja igual a 1, né, para deixar bem evidente, vou botar assim o 0x01. Mas o problema de fazer isso é que eu não vou estar configurando somente o bit menos significativo. Eu vou configurar todos os outros bits, né? E eu estou configurando o menos significativo como saída, mas eu também estou configurando todos os outros bits da porta P1 como entrada. Até que para esse exercício aqui bate, né? Porque o P1.1 tem que ser uma entrada. Então, para a gente eliminar, né, para a gente fazer de uma forma mais elegante e sem alterar os outros pinos, a gente vai usar as instruções de manipulação de bits individuais. Então, vou fazer o P1 dir igual a P1 dir antigo, para não perder as configurações anteriores, e vou setar, ou seja, vou passar por uma porta OU através da máscara 01. A máscara 01, ela aponta, né, ela indica que o bit menos significativo está sendo setado. Só que existe uma forma mais elegante de fazer isso. Eu vou usar uma macro que já está definida na biblioteca da Texas, chamada bit0. O bit0, se você deixar o mouse em cima, você já vê que ele vai expandir para a macro 0001. Se você segurar Ctrl, você vê que essas definições elas viram hiperlinks. Aí se você clicar aqui em bit0, ele te leva para a definição. Então olha só, o bit0 é o 001, o bit 1 é o segundo bit apontado, né, o 002. E por aí vai, né, a gente vai setando até o 8. Quando entra no bit 4, eu já passo para o próximo algarismo hexadecimal, porque aí já estou no quinto bit, né? E aí vai até chegar aqui no bit 8. E aí, ó, bit 10, em vez de usar o número 10, para não confundir com o 1 e o 0, a gente usa a letra A até F. Tá? Então vai do bit 0 até o bit 15. O Caio está perguntando, professor, os registros são lidados agora como 1 byte? Isso mesmo, Caio. Os registros P1 dir, eles são definidos como registros de 1 byte apenas. Então, eles são definidos como registros de 8 bits. Mas existem formas de você acessar os bits em 16 bits, acessar 16 pinos de uma vez, já que a nossa arquitetura é uma arquitetura de 16 bits. Então, existem agrupamentos que juntam duas portas em uma. Por exemplo, a porta A ela é a junção da porta P2 com a porta P1, onde a porta P1 é a menos significativa e a P2 é a mais significativa. Então, aqui eu consigo acessar, se eu quiser, 16 bits de uma vez só. Então, há sim a possibilidade de acessar em modo 16 bits também.
Então, o que é bastante interessante. Então, todos os registros como P1dir, etc., eu também vou ter o PAdir, né? E por aí vai, né? Os outros registradores. Só que olha só, essa expressão eu posso fazer mais bonito. Lembra quando eu faço um incremento de A igual a A mais 1, eu posso escrever como A mais ou, né? Posso escrever como A mais igual a 1. Essa forma compacta aqui, ela é bastante elegante e eu gosto muito de usar ela. Essa A mais igual a 1. Ela só funciona quando o operando de destino, o que está à esquerda, é o mesmo do primeiro operando da expressão. Então, eu posso juntar essas duas expressões numa expressão só, com mais igual. Como é o caso aqui, eu vou reescrever essa expressão de cima como P1dir, a operação ou igual ao bit 0. Então, a gente vai ler esta operação como uma operação de bit set. Eu estou setando o bit 0 no registro P1dir. E, de outra forma, né, na verdade, eu estou fazendo o P1.0 ser uma saída. Então, essa forma um pouco mais elegante, eu acho que é mais bacana da gente escrever, eu recomendo que vocês usem essa forma. Da mesma forma, eu vou fazer isso para configurar a saída padrão em 0. E a saída padrão, eu vou primeiro, né, para não perder os dados dos outros bits, vou pegar P1out, recebe P1out, e vou zerar apenas o bit 0. Eu quero fazer o P1.0 de saída igual a 0. Então, eu vou zerar, então eu inverto essa máscara para botar na posição do bit 0 apenas um 0 e todos os demais bits igual a 1, e vou zerar essa posição no P1out. Então, da mesma forma que eu fiz anteriormente, eu vou aproveitar e vou botar na forma compacta, né? Como esses dois operandos aqui são iguais, eu vou tirar um deles e vou botar o E comercial antes do igual. Então, essa é a forma padrão de você zerar um bit. Então, a gente vai ler essa expressão como eu estou zerando o pino de saída dessa forma. Estou fazendo a saída ser 0. Professor, você pode só explicar novamente o que essa função com o tiozinho faz com o bit 0? Ele dá a máscara negada? Como que é a máscara com o bit 0 igual a 0? Perfeito, ótima pergunta. Então, o tio é a inversão bit a bit. Se sem o tio eu tinha bit 0, que era exatamente essa máscara aqui, quando eu faço o tio bit 0, significa então que eu vou inverter bit a bit todos os elementos dessa palavra. Então vai virar 0. Ou seja, a minha máscara agora eu aponto com um 0. Eu estou indicando a posição que eu quero zerar com um 0 e não mais com 1, como eu fiz anteriormente aqui no OU. Então essa inversão ela é necessária porque 0 e alguma coisa é sempre 0. O 0 ele numa porta E ele força a saída a ser 0, né? Enquanto que na porta OU é o 1 que força a saída a ser 1. Então, eu faço essa inversão justamente para ter um 0 aqui e forçar essa posição a ser 0. Deu para entender? Perfeito, entendi sim. Professor, Então, vamos... Oi, pode falar. no caso aí o LED vai estar desligado, né? Porque o out é o estado dele, né? Exatamente. Aí, olha só, uma recomendação minha aqui é que nesse estado aqui do LED, às vezes, né, para o LED não tem problema, porque o LED, ele visualmente não dá para ver esse fenômeno, mas quando você faz uma comunicação serial, algo que você tem que evitar a qualquer custo glitches na saída, né, o que é um glitch? Glitch é um pulso de curta duração. É mais interessante que você coloque o out, né, a configuração do pino de saída, antes de você setar a direção. Porque na hora que você configurar o pino como saída, você está expondo um valor de saída que você não conhece antes. Então, quando eu fiz pedir e setei ele como saída, eu não sabia, nessa linha de execução, qual que era o valor do out anteriormente. Porque eu acabei de resetar o meu controlador, eu não sei qual é o valor anterior. E aí pode ser que ele era 1, pode ser que ele era 0, eu não sei. Para ter certeza que quando eu jogar essa tensão para fora do pino, ela vai ser exatamente o que eu quero,
eu vou colocar o Pout antes de setar o pedir. E essa é uma boa prática que eu recomendo que vocês façam também. Agora vamos lá. Eu quero que vocês postem aí no chat como é que eu vou fazer para o P4.7. Então, o P4.7 também é um LED, também é uma saída que eu quero que inicialize como 0. Então vai ser a mesma coisa que isso aqui, mas com pequenas modificações. Perfeito, Christian. É isso aí. O Christian postou aí a porta P4.7. Isso aí, Divino. Tem que zerar o bit antes. Então vamos aqui, ó, zerar o bit 7 do P4 out e vamos setar o P4 dir na posição do bit 7. Isso faz com que o P4.7 receba 0 como padrão e o pino P4.7 seja configurado como saída. Agora vamos aos nossos switches, os botões. Então, para os botões, P2.1, a gente sempre começa pela direção, né? Para a gente pensar e raciocinar em função da direção. Então, o pino ele é uma entrada. Se o pino é uma entrada, o valor que eu devo colocar no pedir é 0. Então, eu vou pegar esta expressão aqui, é o E igual ao não, e o bit que eu quero configurar é o bit 1, então é o bit 1. Então, eu estou zerando o P2 dir.1. P2.1 é uma entrada. E aí, como esse pino é uma entrada e ele tem um estado não determinístico, né? Quando o botão está solto, ele fica flutuando. Eu sei que quando eu pressiono o botão, quando pressionado, P2.1 vai para 0. Quando solto, fica flutuando. Se eu sei disso, eu preciso botar o valor lógico complementar ao 0, porque quando eu pressiono vai para 0, quando eu solto eu quero que ele vá para 1. Então eu vou colocar aqui um resistor de pull-up. Então, vou fazer um P2R enable e vou colocar o bit 1, né? Vou setar e vou habilitar o resistor nesse pino. Então, habilita resistor no pino. E agora, para selecionar se é um resistor de pull-up ou pull-down, eu vou usar o pino out, né? O valor do bit out. O out é interessante porque, nesse caso, como o pino é entrada, o out fica inutilizado. E aí eu vou reaproveitar o out para configurar se é um resistor de pull-up ou pull-down. Como eu quero levar para o valor contrário de quando ele é apertado, eu vou colocar ele para 1. Né? Então, é o bit 1. Eu vou setar, né, o bit 1. Pull-up. E de maneira bem complementar. Pois não. Eu fiquei um pouco com dúvida na parte da linha 28 e 29, porque o P4 ele já tem um valor determinado, porque eu não entendi por que tem que ser o bit 7 ali. Certo. O P4.7, né, o pino P4.7 está conectado ao LED verde. Então eu preciso configurar o bit 7 dentro da porta P4. Então é o bit mais significativo dentro da porta P4, entendeu? Entendi, agora eu entendi a lógica. Obrigado, professor. E agora, ó, de maneira complementar, a gente vai fazer isso para o pino P1.1. Então é só mudar aqui do P2 para P1 que resolve, né? Professor, tem como explicar de novo essa questão do pull-up? Claro. Olha só, você entendeu que quando o botão é pressionado, o pino vai para 0, né? Isso aqui, só olhando para o esquemático, né? Se eu colocar aqui o esquemático de novo, são esses botões aqui. Então, se eu pressiono o botão, se eu faço contato aqui entre os terminais 1 e 2, o pino P2.1 e o pino P1.1 vai para 0. Só que quando o botão está solto, o P2.1 e o P1.1 ficam flutuando, eles não têm nenhum valor de tensão pré-definido. Como eu quero em software diferenciar o estado do botão pressionado do solto, eu tenho que configurar esse pino para quando ele estiver solto, ele me levar para o valor contrário do qual quando eu aperto.
Então, se quando eu aperto ele leva para 0, eu preciso configurar ele para 1 por padrão, quando ele estiver solto. E para levar ele para 1, eu coloco um resistor de pull-up. Então, essa é a ideia do resistor de pull-up, né? Você sempre levar para o valor contrário de quando o botão está pressionado. E aqui no código, a gente faz isso através do habilitador do resistor, mas só isso aqui não é suficiente. Eu habilito o resistor, setando o bit na posição correta, mas eu preciso selecionar se ele vai ser um resistor de pull-up ou pull-down. Um pull-down, eu tenho que zerar o Pout. Mas como eu sei que nesse caso aqui é um pull-up, né, eu vou então setar. Eu vou setar o P2.1 out. Entendi, ficou claro. Obrigado. Bom, agora que a gente configurou os pinos, eu queria mostrar para vocês como é que a gente faz para escrever nesses pinos, né? Vamos fazer o LED acender, vamos fazer o LED piscar. Vou botar um while 1 aqui. Vou tirar esse return aqui, que nunca vai chegar nele, então não faz sentido. Tirar esse retorno aqui da main. Só para deixar mais simples. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou fazer com que o LED acenda, né? Então, vou fazer o P1 out. Vou acender, ou seja, vou setar o bit 0. LED vermelho. Então, isso aqui acende o LED vermelho porque eu vou estar configurando a saída como 1, né? E aí, vamos ver isso funcionando ao vivo. Mesmo não usando o LED verde, eu tenho que botar essas habilitações antes do loop? Como você sempre vai... Como isso aqui é padrão, né? Eu até recomendo você botar isso aqui numa funçãozinha, né? GPIO init, para toda vez que você precisar usar o botão ou o LED da Launchpad, você roda isso aqui antes para configurar os pinos antes de usar. Pode botar tudo de uma vez numa função só, assim. Mas se você for usar só um ou outro, claro, você pode simplificar o seu código para usar só aquele que você vai usar. Beleza. Mas eu já fiz para todos aqui para mostrar para vocês. Então, olha só, a aba interessante que a gente vai usar agora é a aba de registradores. E na aba de registradores tem aqui as portas de entrada, P1. Então, P1 out, né, o valor de P1 aqui, ele está configurado como um P1 0, está configurado como uma entrada por enquanto, porque eu ainda não rodei a minha inicialização, e o valor de saída padrão vale 0. Então, vamos rodar esse código aqui para ver ele alterando. Então, quando eu rodar aqui o pedir seta o bit 0, a gente vai ver esse bit aqui sendo levado para 1. Olha lá, que bacana. Foi para 1. Então, o pino agora do LED vermelho já é uma saída, mas o seu valor ainda é 0. Então, configurar os outros pinos. E agora, olha, eu estou aqui no ponto para executar a rotina que acende o LED. Não sei se vocês conseguem ver, mas eu vou botar aqui embaixo para vocês verem o meu microcontrolador. Vou tentar pegar um foco nos LEDs. Aí. Eu vou deixar sem a luz para poder ficar bem evidente o LED vermelho acendendo. Então, olha só, vou dar um next aqui. Olha lá o LED acendendo, que bacana. Então, o LED acendeu, o LED vermelho, que era o que a gente esperava. Uma outra coisa interessante que você pode fazer, isso aqui é a grande maravilha aqui do Code Composer, é que você pode, com o seu código parado, né, quando ele está pausado, você pode editar e manipular esses bits individualmente. Então, se esse é um pino de entrada, de saída, você pode vir aqui na saída, escreve 0, e olha na minha câmera, quando eu apertar Enter, o LED vai apagar. Bacana, né? Ou seja, você consegue escrever diretamente nos valores dos registradores através do depurador. Então, se eu der um step aqui, ele vai acender de novo, porque o meu código está feito para sempre acender o LED, né? Mas você pode modificar. E outra coisa interessante, ó, se eu configurar esse pino como uma entrada, o que acontece com o LED? Ele apaga, né? E você pode mudar o quanto você quiser aqui o Pout, que ele não vai acender. Por quê?
Porque o pino está desconectado, o pino está como uma entrada, ele apresenta uma alta impedância onde deveria ter corrente. Então não passa corrente pelo LED, e aí o LED não acende. Então o DIR tem que ser igual a 1, e o out tem que ser igual a 1 também para ele acender. Ficou claro, gente? Vamos agora fazer outras operações. Eu vou usar aqui uma rotina de atraso chamada Delay Cycles. Essa aqui é uma macro, tá? Ela começa com 2 underlines. Vocês devem ter percebido que eu estou usando bastante Ctrl espaço. Então, por exemplo, eu dou 2 underlines, aperto Ctrl, seguro e aperto espaço, e ele me dá várias sugestões de funções que já estão pré-definidas. Eu começo a escrever delay, já aparece ali o delay cycles que eu quero, eu dou Enter e crio aqui um atraso. Esse atraso ele é em função de números de batidas de clock. Como o clock do processador, sem configurar nada, ele está em 1 MHz, se eu esperar 1 milhão, ou seja, 1 mega, ele vai esperar 1 segundo. Então, ao invés de só setar o LED, eu vou fazer o seguinte, eu vou alternar o estado do LED usando a operação SHOR. Então, a cada 1 segundo, ele vai alternar o estado do LED e vai esperar 1 segundo. Vai alternar o estado do LED e vai esperar 1 segundo. Então, essa é uma maneira bem prática o estado do LED. Então, essa é uma maneira bem prática de mostrar a operação SHOR, né? Vamos ver isso funcionando. Professor, como é que você fez para chamar a função ali? Underline 2 vezes? São 2 underlines e o nome dela, Delay Cycles. Mas o que eu gosto de fazer aqui é usar o completagem automática. Segura Ctrl e aperta espaço uma vez. Aí ele vai te dar sugestões de funções que começam com essas letras. Aí você começa a escrever delay e ele vai achar a função para você. Quando ele achar, você dá Enter e aí ele já completa automaticamente. Você colocou ali 1 milhão? Aquela é a frequência do delay, é isso? Não, esse aqui é o número de batidas de clock que ele vai aguardar. Como o clock está em 1 MHz, para chegar em 1 segundo, eu preciso esperar 1 milhão de batidas de clock. Porque 1 mega, né? 10 a 6. Entendi, certo, entendi. É porque eu quero que fique visual, eu quero que o LED pisque a cada 1 segundo. Então, 1 segundo aceso, 1 segundo apagado. Que vai dar uma frequência para o LED de meio Hz, né? 2 segundos de período. Foi só para entender o parâmetro ali, mas certinho. Beleza. Professor, eu fiquei com dúvida ali na linha 41 que o senhor alternou. Porque ali é a operação SHOR, né? Isso. O bit SHOR... Pode falar, desculpa. Não, é isso mesmo. O SHOR é uma operação, se você olhar a porta lógica, SHOR, né? Ela opera como se fosse uma inversora programável. Onde você colocar 1, ele vai alternar, ele vai mudar, ele vai inverter o estado do bit que estava anteriormente lá. Então, essa operação, SHOR igual bit 0, pega a posição que está no bit 0 e alterna o valor. Se estava 0, vira 1. Se estava 1, virou 0. Então, é uma forma de você alternar entre 1 e 0 o bit 0, o bit menos significativo, que é a saída do LED vermelho. Perfeito, deixa eu dar play aqui para você ver ele funcionando. Dei play. Não sei se vocês conseguem ver na câmera aí, mas o LED está acendendo e apagando. Acende e apaga. Acende. E é mais ou menos 1 segundo, né? Como que a gente esperava. Então, essa é a ideia. Então, demonstrei aqui o uso do SHOR também, né? Não só o bit set, o bit clear, mas o bit toggle. Chama bit toggle de alternar o estado do LED. Vamos além. Professor? Oi, pode falar. Só uma outra coisa. Eu estou acompanhando aqui, fazendo também aqui em casa, né? Legal, ótimo. Eu fiz isso e deu certo, tá piscando aqui. Aí eu mandei parar a função, aí continua piscando. Como é que eu faço para parar de piscar? Você tem que escrever um programa que apaga o LED, fica para sempre apagado. Nossa, entendi. Porque eu tirei, achei que ficava rodando só enquanto estava ativo o programa, né? Mas não, fica eternamente aqui, né? Porque uma vez que você grava o programa no microcontrolador, lembra que ele tem uma memória não volátil, né? A memória flash. Então, se você desconectar ele da tomada e conectar de novo, esse processador lembra o que você programou ele para fazer. Esse é o grande diferencial entre um microcontrolador e um processador.
Na hora que você desliga a energia do processador, por exemplo, um i7, ele não sabe o que ele tem que fazer. Ele tem que puxar o código do programa lá do HD ou do SSD para saber o que ele tem que operar. O microcontrolador não, ele tem memória não volátil dentro dele. Toda vez que você aperta o botão aí de depuração, o insetinho verde, ele carrega o programa binário para dentro da memória não volátil e lá ela fica até fim da vida desse microcontrolador, né? Até você reescrever por outro código. Então você pode desconectar da tomada, conectar de novo, que ele vai estar sempre com a funçãozinha do LED piscando. Só não dá para esquecer isso aí quando você for dormir, né? Senão vai ficar aquele LED. Mas se eu voltar naquele programa e apagar ou mudá-lo, aí ele muda e tipo, salva uma nova função e faz o que essa nova função fizer. É isso, né? Exatamente. Toda vez que você entra na depuração, você carrega um novo binário na memória flash e toda vez ele vai executar essa última que você carregou. Entendi. Beleza. Colocar um e-comercial no lugar do circunflexo aí resolve, né? Isso, você teria que botar um comercial e o tio, né? Não pode esquecer do tio. Isso. O tio para fazer o bit clear completo. Agora vamos lá. Seguindo a sugestão de vocês, eu quero fazer um programa que imita, né? Vou fazer o programa papagaio, né? O programa que imita, aqui, tipo um macaquinho. Ele vai imitar o comportamento do botão. Se eu apertar o botão, eu quero que o LED acenda. Se eu soltar o botão, eu quero que o LED apague. Então vamos fazer um if. Se o botão estiver pressionado, eu vou fazer o quê? Eu vou acender, né? Se botão pressionado, eu vou acender. Então, vou fazer P1 Alt, seta, o bit 0. Caso contrário, desculpa, faltou um ponto e vírgula aqui. Caso contrário, eu deixo essa linha aqui. E o que eu tenho que colocar aqui no botão pressionado, né? Se o valor do pino de entrada for o quê? 0 ou 1 para ele estar pressionado? Coloquem aí no chat, quero ver, quem dá mais? Quem é que lembra? Se eu apertar o botão, vai sair o quê no pino? Quando o senhor aperta, sai 0, né? E quando... Exatamente, ó. O S1, quando pressionado, o pino vai para 0. Quando solto, ele fica flutuando, mas a gente já corrigiu esse problema do fica flutuando, porque a gente botou um storage pull-up. Então, quando ele estiver solto, ele retorna 1. Quando a gente pressionar, ele retorna 0. Então, aí a gente vai pegar o registro de entrada, o P1. Qual é o switch que a gente vai usar? Vamos usar o switch S1, P21. Então, se P21 for igual a 0, a gente faz isso aqui. Só que olha só, para filtrar e para pegar o bit 0 dentro do registro P2, eu tenho que olhar dentro do registro P2 in. Só que aqui tem 8 pinos. 8 pinos com valores que eu não sei quais são. Então eu preciso filtrar e selecionar apenas o bit 1, né, que é o bit onde está presente o switch. Então vou passar por uma porta E, fazer P2 in E bit 1, e aí essa expressão tem dois valores possíveis. Essa expressão retorna o valor 0, se pressionado, e retorna o valor 2, se o botão estiver solto. Eu já vi uns cabelos sendo arrepiados aí. Por que 2? O 2, gente, é o seguinte. O bit 1, qual que é o valor do bit 1? O bit 1 é uma máscara, né, que aponta para o segundo bit aqui, o bit mais significativo, ele tem o valor 2. Se o bit original lá no P2in for igual a 1, for o bit estiver setado, e ele for filtrado através desse bit aqui, o valor retornado dessa expressão aqui vai ser o número 2. Então, eu gosto de usar essa expressão aqui da seguinte forma. Você pode usar, se você quiser, assim, ó, se o resultado desse filtro for igual a 0, né, ou seja, se o botão for pressionado,
eu acendo o LED. Caso contrário, eu faço outra coisa. Mas tem gente que faz o seguinte, tem gente que quer ver se o botão está solto. Então, eu vou botar aqui, se isso aqui for igual a 1, o que está errado, né, isso aqui nunca vai resultar em 1. Nunca vou identificar se o botão está solto dessa forma. Você tem que colocar igual ao bit 1, para ter certeza que você está filtrando na máscara correta. Eu, pessoalmente, não gosto muito dessa expressão, não. Eu acho que ela fica muito grande, fica deselegante. Eu gosto de usar assim, ó. Eu quero identificar que o bit está pressionado, essa condição vai ser verdadeira quando o resultado dessa expressão interna for 0. Então, eu boto uma exclamação, que é uma inversora lógica, que vai transformar o 0 em 1 e o 2, né, em 0. E aí eu leio da seguinte forma. Se P2 e bit 1 for 0, então o exclamação aqui para identificar se ele é 0. Eu acendo o LED. Caso contrário, eu apago o LED. Tem muita coisa acontecendo aqui. Eu tenho certeza que as dúvidas estão pipocando aí. Mas vamos ver esse circuito funcionando para a gente ver se essa lógica funciona. Pode falar, Christian. O meu, eu fiz eu coloquei desse jeito aí, só que eu coloquei igual ao bit 1. Aí eu não coloquei o... Igual ao bit 1, funciona perfeitamente, né? Para você verificar se o resultado da expressão é 2, né, na verdade. Se o bit na posição do bit 1, ele está presente. Então é excelente, funciona muito bem. Agora olha só, estou com o meu controlador aqui. Na hora que eu apertar o botão S1, qual que é o S1 aqui? É esse aqui. Na hora que eu apertar o botão S1, eu quero que o LED vermelho acenda. Então, ó, vou apertar, acendeu. Vou soltar, apagou. Acendeu, apagou. Acendeu, apagou. Então, essa lógica funciona. Se eu colocar... se o P2 e bit 1 igual a 1, ou seja, se esse resultado for igual a 1, vocês vão ver que isso aqui não funciona. Por quê? O valor resultante da expressão filtrada aqui, do P2 e bit 1, nunca vai dar o valor do número 1, vai dar 2. Então, olha, estou aqui rodando já, apertei, nada acontece, tá vendo? Mas se eu botar igual a 2... aqui tem uma dica. Ó. Se você estiver no ambiente de depuração, você não precisa apertar Stop e voltar lá para o ambiente de edição e depois voltar para cá. Você pode simplesmente clicar no martelinho que ele vai recompilar, vai detectar que o binário foi modificado e vai recarregar para você. Então agora, com ele igual a 2, olha só. Aqui o meu LED ficou aceso indefinidamente. Então estou com um problema aqui. Provavelmente o igual a 2 está pegando o bit 1 igual a 2. Né? Então eu teria que botar aqui um parênteses para botar prioridade de comparação, né? Vou primeiro calcular essa expressão e depois o igual a 2. Olha lá, agora aqui, ó. O Pedro tem razão, né? O Pedro falou aqui, o professor teria que ser igual a 0. Não, exatamente, Pedro. Aqui eu coloquei igual a 2 para mostrar que a lógica também fica invertida. Então, enquanto o botão está solto, o LED está aceso. Se eu aperto, o LED apaga. Mas só funciona dessa forma se eu botar igual a 2. Né? O certo seria, né, seguindo o que eu quero, né, que é apertar e acender e soltar e apagar, teria que ser igual a 0. Mas eu, pessoalmente, gosto de usar a exclamação. Eu recomendo que vocês usem dessa forma, até para aprender, né? Eu acho que é bacana. Então, eu vou deixar dessa forma aqui. Professor? Oi, pode falar, Cristo. Caio, o que eu não entendi essa é uma operação lógica, né? Do P2 com o bit 1, não é isso? Isso. Como é que dá 2? Isso aqui não é uma operação lógica, não. Isso é uma operação bit a bit. Se fosse uma operação lógica, seria 2 vezes comerciais. Verdade. E como você falou, né, você tem razão, o resultado de uma operação lógica só pode resultar em 0 ou 1. Mas isso aqui, usando um comercial apenas, é o E bit a bit, que é o mesmo E que a gente está usando aqui, ó. Que, na verdade, na expressão completa é P1 out igual a P1 out e não bit 0.
O E pode ser usado também para filtrar bits, né? Para selecionar alguns bits de interesse que você quer dentro de um registro. E é nesse sentido que eu estou usando ele aqui. Entendi. E a exclamação, eu posso usar till também nesse caso ou não? Nesse caso, não dá para usar till, porque o till ele inverte todos os bits, né? O till é a operação bit a bit. O exclamação é a operação lógica. Se eu usar o till, isso aqui não vai funcionar, porque eu vou ter alguns bits que são 1, outros bits que são 0. Na hora que eu inverter, eu ainda vou ter um valor que é diferente de 0. E aí o resultado vai ser sempre verdadeiro. Então eu não quero essa condição. Então tem que ser exclamação. Agora, gente, para terminar a aula, já que nosso tempo está acabando, eu vou falar sobre travas de execução. E aí a primeira trava de execução eu quero fazer o seguinte, eu quero, em vez de imitar o comportamento do botão, eu quero, quando eu aperto o botão e solto, né, quando eu aperto uma vez, eu acendo o LED e ele fica aceso. Quando eu aperto uma segunda vez, ele apaga. Como se fosse um interruptor, né? Não, como se fosse um dispositivo mais complexo, né? Então, para isso, eu vou colocar aqui uma trava de execução. E a trava de execução, eu gosto de escrever ela no formato de um while, tá? Um while que verifica uma determinada condição o tempo inteiro. Essa condição é justamente se o pino está igual a 1 ou se ele é igual a 0. Então, é a mesma condição que eu tenho aqui. Então, eu vou travar enquanto o pino estiver solto, ou seja, enquanto o seu valor for 1. Então, eu vou fazer assim, um while p2in e bit 1, só que eu não vou fazer nada dentro do while. Tá? Então, é um while sem escopo. Esse while sem escopo, né, eu posso escrever dessa forma, com abre chaves e fecha chaves, ou eu posso, se eu quiser, usar a versão compacta, né, que aí vem uma linha aqui e ponto e vírgula. Só que eu não quero executar nada, né, então eu vou deixar essa linha vazia, só com ponto e vírgula. E aí, para ficar mais elegante, eu vou trazer esse ponto e vírgula para cá. Então, toda vez que vocês virem um while com uma condição e um ponto e vírgula no final, significa que isso aqui é uma trava de execução. Eu fico sempre verificando se o P2in e bit1 retorna um valor diferente de 0. Como o botão está solto, isso sempre acontece. E quando essa condição vira falsa, ele sai do while. Ou seja, quando eu aperto o botão, esse valor vai para 0 e eu saio do while. Então, isso é uma trava de execução que aguarda o botão ser pressionado, né? Trava enquanto o botão estiver solto. Eu vou realizar uma ação, que é alternar o estado do pino P1.out. Então, vamos botar o nosso shorzinho aqui, que é mais ou menos o que a gente quer fazer. Então, é isso que eu quero. Eu espero o botão ser pressionado para alternar o estado do LED. Vamos ver se funciona. Opa, o que eu errei? Ah, eu apaguei sem querer a chave aqui. Então, vamos lá. Vamos ver se isso aqui funciona. Então, olha só, eu estou nessa linha aqui, né? Vou dar play, ele está lá travado nessa linha. Se eu der pause, eu estou lá travado ainda, né? Eu ainda estou nessa linha. Então, agora eu vou botar aqui na câmera. Eu estou com o LED apagado. Na hora que eu clicar, eu quero que o LED acenda. Será que isso vai funcionar? Ó, vou apertar e vou segurar. O LED acendeu. Agora eu vou soltar. O LED continua aceso, por sorte. Agora vamos lá, de novo. Cliquei. Ele não apagou. Ele deveria ter apagado, mas não apagou. Cliquei. Não apagou de novo. Não sei se vocês conseguem ver. Eu vou tentar diminuir um pouco a luminosidade aqui para vocês verem a luminosidade do LED diminuindo aqui. Deixa eu pegar um foco. Olha só. Quando eu aperto o botão, vê se vocês conseguem ver a luminosidade do LED diminuindo. Viu que diminuiu um pouquinho? Ó, vou tentar, acendeu, está uma luminosidade forte, apertei, ele deu uma diminuída. Na verdade, o que está acontecendo aqui? Como eu não tenho uma trava de execução esperando a pessoa soltar o botão, ele fica sempre com essa condição falsa, e ele nunca mais entra nessa trava.
Não, ainda não é o debounce, tá, gente? Ele entra aqui direto, e aí essa condição ela passa a ser sempre falsa e ele nunca mais trava. Ele fica executando esse P1 out, fica alternando o estado do espino infinitamente. Então eu gero um LED que está piscando numa frequência de 1 MHz quase, né? Então ele fica piscando alucinadamente. E aí a luminosidade abaixa um pouquinho. Porque a gente não consegue ver ele piscando, é muito rápido para a gente ver. Então o ideal aqui é colocar uma segunda trava de execução. Uma trava de execução que espere a pessoa soltar o botão. Né? Então, para esperar a pessoa soltar o botão, eu vou botar a condição complementar aqui. Então, eu só vou ficar travado, a condição vai ser verdadeira, enquanto a parte de dentro resultar em 0. Porque se isso aqui resultar em 0, ou seja, o botão está pressionado, essa exclamação vai fazer essa condição inverter e vai se tornar verdadeiro enquanto o botão estiver pressionado. Então, essa trava de execução aqui, ó, espera o usuário soltar o botão. Vamos ver se funciona. O Divino já adiantou lá, de fato, que parece que vai funcionar, mas ainda vai ter um probleminha aí. Então, observe aqui. Esse botão aqui. Apertei. Acendeu. Apertei. Soltei. Ih, acendeu de novo. Ele apagou e acendeu. Apertei. Apagou e acendeu. Apagou. Acendeu. Apagou. Então, às vezes funciona e às vezes não funciona. Aí, ó, acendeu e apagou. Então, às vezes não funciona, e aí fica chato de usar um sistema desse aqui. Por quê? Porque, às vezes, o botão gera rebote. E aí, quando o botão gera rebote, eu estou perdendo, eu estou, na verdade, detectando acionamentos extras que não existem. Então, para resolver esse problema, a gente vai colocar uma rotina de eliminação de rebotes. Basicamente, o mais simples que a gente tem para fazer é botar um wait aqui, né? um delay, para esperar um pouquinho até esse sistema, até a chave ficar estável. E esse valor é totalmente empírico, tá, gente? Eu vou colocar aqui 50 mil ciclos do clock, que vai dar 50 milissegundos. Tá? É pouco. É algo entre 10 e 100 milissegundos. Então, toda vez que eu apertar o botão, eu boto o rebote. Vou botar um rebote maior aí. Vou botar um rebote de meio segundo. E aí vamos ver o efeito que isso dá no LED. Quando eu boto um rebote de meio segundo, eu vou apertar clique. Olha, demorou, mas acendeu. Clique. Demorou, mas apagou. Clique. Demorou, mas acendeu. Clique. Demorou, mas apagou. Então, assim, está funcionando. Você vê que ele ficou muito mais robusto, né? Sempre funciona. Mas, em compensação, o sistema ficou lento, né? Ficou ruim de usar. Só que uma forma de resolver isso aí é só você botar a ação antes da eliminação de rebote. E uma maneira até, às vezes, um pouco mais inteligente é você aguardar o rebote passar antes de verificar a próxima vez que você for avaliar o botão. Então, a eliminação de rebotes deve vir antes da trava de execução. É a maneira mais ágil de você reagir em cima de um botão. Então, agora, olha só. Eu espero que o meu sistema esteja mais reativo, ainda colocando rebote em meio segundo. Então, cliquei. Ó, vamos lá, 1, 2, 3 e cliquei. Acendeu instantaneamente. Cliquei. Cliquei. Tá muito instantâneo, tá ótimo. Só que o negócio é o seguinte, o meu tempo de reação é muito mais lento do que 1 segundo. Agora, se eu começar a apertar muito rápido, você vai ver que ele não consegue responder tão rápido, porque o meu rebote está muito elevado. Então, agora é um ajuste fino. Você tem que ir diminuindo o rebote até você ver que ele continua funcionando, mas o seu sistema ainda está reativo, né? E também depende de qual é a longevidade que você quer dar ao seu sistema. Se você quer que ele dure mais tempo, aí você vai fazer uma estratégia de rebote um pouco menos reativa. É diferente, por exemplo, da estratégia usada no mouse. Quando você clica no mouse, você quer que esse mouse dure muito tempo, né? Então, o mouse, na verdade, uma estratégia de rebote por software é uma estratégia ruim.
a melhor forma de remover rebote no mouse é fazer remoção de rebote por hardware. Eu vou postar um vídeo extra para vocês verem como é que faz por hardware, um circuito especial que faz isso, mas não vai fazer parte do conteúdo, tá? Só se vocês quiserem realmente ver como é que funciona. O José está perguntando assim, como que esse rebote funciona antes de apertar? Na verdade, José, aqui, bom, primeiro que o ideal não é um rebote tão grande assim, né? Vou voltar para 50 mil, que eu acho que é um rebote mais interessante, uma eliminação de rebote mais interessante. O que eu estou fazendo aqui é só esperando o tempo suficiente antes de avaliar o próximo botão. Então, por exemplo, se eu apertei o botão, aqui eu estou travado esperando o botão ser pressionado. Na hora que eu pressionar o botão, isso aqui vai ser executado tão rápido que não vai dar tempo do rebote passar. O rebote começou, mas ele ainda está acontecendo. Então, o que eu faço? Antes da próxima avaliação do botão, do pino de entrada, eu espero um tempo para o rebote passar, né, para passar a turbulência, e aí depois que eu vejo o novo estado do botão. Então, colocar, né, esse par, eliminação de rebote com trava de execução, é um par interessante de ser usado dessa forma, para garantir que logo depois que você pressione, venha a ação. Lucas, vai ter um vídeo sobre isso, tá? Vou colocar aqui um vídeo extra, não faz parte do conteúdo da disciplina, então se você quiser aprender, eu vou colocar um vídeo extra agora, no final da aula. Mas você pode assistir quando você quiser. Oi. Esse Delay Cycles, ele tá na biblioteca do MSP? Ou ele é tipo o delay lá do Arduino, né? O Delay Cycles não é igual ao delay do Arduino. Esse Delay Cycles é em ciclos de clock, em número de batidas do clock. Ele é uma macro que gera um código em assembly que conta quantos ciclos de clock você vai gastar. Então, ele calcula quantos ciclos você quer gastar e gera um código que gasta esse tempo. Então, é um código bem inteligente, eu já vi como é que ele funciona, é bem legalzinho. Mas a gente não vai usar isso aqui no futuro do curso, tá? Hoje eu só usei isso aqui para mostrar para vocês como é que elimina rebote, sem a gente saber ainda como é que usa temporizador. Porque o ideal é fazer isso aqui com um temporizador, né? Um timer. Mas, enquanto a gente não tem timer, a gente vai usar isso aqui. Então é isso, pessoal. Tá certo, obrigado. Vou parar a gravação por aqui, mas quem quiser tirar dúvidas, né, eu ainda vou estar disponível por um tempinho extra. Também não posso demorar muito.